international waste movement. And unfortunately, we do recognise there are problems with the quality of some of the material that's being exported. And for a couple of years now, the Environment Agency in England has been doing work with industry to make sure they're very clear on the rules about what they can ship abroad, making sure that waste for recycling is only going to countries that want it. We don't want to stand in the way of free trade, and there is a good market internationally for plastics, for paper, for second-hand electrical goods. So we don't want to stand in the way of that trade, but what we must make sure happens is that waste is not exported illegally. We're talking about a huge trade worldwide, aren't we? I mean, I can't give you global figures. Within the UK, we're talking about £3.2 billion. And that was in 2007. That was the amount of recycling, the value of the resources, the recycling. That 9 billion reais in our currency. That's a huge amount of money. Absolutely. Now, about 65% of that was dealt with in the UK, but 35% was dealt with overseas, largely in China. Now China is the big guy in the game. But for us in the UK, about 80% of our plastics and I think it's about 40% of our paper goes over to China to be reprocessed. Now, if you think about that, that makes sense, particularly for plastic goods, because in the UK, our manufacturing base has shrunk over the last 100 or so years. So, but where are things made? Well, a lot of the goods that we use now, particularly plastic goods, come from China. So if we want to recycle things, and remember, recycling is not just putting something in the box and expecting it to be, that makes it recycled, or even building a recycling plant. There needs to be a demand. Something isn't recycled until it's been turned into something new. That means that plastic has to go back to China, where it comes from. So that is why we have this global trade in what you call waste, but what I would suggest is actually a resource. So when a case like this toxic waste sent to Brazil from the UK happens, those involved in trying to stimulate recycling and proper dealing with rubbish in this country are hurt by that, aren't they? Absolutely. I mean, the Brazilian case is a classic example of misclassification of plastics recycling. Okay, so what was in there? It was material that had been sorted for plastics recycling, had been purchased in good faith by remanufacturers, but when they actually looked inside, it was actually contaminated with other unusable, what was in fact waste, and actually classified as toxic waste. So it's important that agencies within the UK make sure that what we're sending abroad and what people overseas are purchasing in good faith is actually usable plastic recyclate. Otherwise it affects the people here. Well, of course, because you know, my job is to encourage people within the UK to recycle, and if they're sitting there reading in their newspaper that all their carefully sorted plastic bottles, their glass, their paper isn't actually being recycled, but it's actually being sent overseas and might actually end up in a landfill, that's not going to make my job any easier. It's important that we have transparency. O Reino Unido importa lixo estrangeiro, sobretudo papel, vidro, alumínio e plástico, porque só recicla 35% do lixo nacional, menos separado por coleta seletiva do que em outros países europeus. Daí que parte do lixo britânico menos depurado vai parar na Ásia ou na África, onde a mão de obra mais barata se encarrega da separação dispensada na origem. Plástico de um lado, papel de outro, vidro à parte e assim por diante. Os chineses são grandes compradores de lixo alheio, reciclado ou não, com trabalhadores mal pagos, dispostos a fazer trabalho pesado ou sujo e com autoridades indiferentes a questões de salubridade ou segurança. A China se destaca no mercado mundial como processadora de lixo. Não surpreende que a mulher mais rica da China, Yang Cheung, com fortuna avaliada em $2,5 bilhões de dólares, se especializa em reciclagem de papel. Os países europeus e os Estados Unidos, eles têm digamos, uma superprodução de produtos recicláveis, fruto da coleta seletiva, da consciência ambiental. Então, eles não sabem, muitas vezes, o que fazer com esses produtos. A China, por exemplo, é um país que demanda uma quantidade enorme de matéria-prima a preços baixos. Então, a China é um destino, digamos, lícito, porque há a anuência do país em receber esse material, e chega lá esse material, muitas vezes contaminado,
E uma quantidade imensa de gente trabalha em cima desse material, selecionando aquilo que pode ser reciclável e a um preço muito baixo. A mão de obra é baixa e a exportação se dá numa quantidade impressionante. Agora, existe o comércio completamente ilícito, totalmente ilícito, que é, por exemplo, esse que vai, em geral, para a África? Exatamente. Aí é bandidagem mesmo, é máfia, é uma coisa indescritível, porque são resíduos perigosos que não têm possibilidade de tratamento no país ou no outro e que simplesmente se envia para ser depositado em algum país que o recebe e sem nenhum cuidado ambiental. Ele não vai ser tratado, não vai ser aterrado no aterro sanitário, ele vai ser simplesmente jogado em qualquer lugar, porque existe uma leniência do país receptor em relação a esse tipo de tráfico. Produto tóxico enfrenta restrições de exportação, mas seu comércio prossegue, com destino habitual em países como Somália, Costa do Marfim, Nigéria e outros africanos, onde as autoridades são incapazes de fiscalizar ou recebem incentivos para não prestar atenção. Aí entra o crime organizado. Confiscaram em Londres 500 contêineres prontos para embarcar para o exterior, se passando por produtos usados ainda funcionando. A lei obriga que equipamento assim seja desmontado no país de origem, mas neste caso destinava-se à África. Lá, trabalhadores de baixa renda, inclusive crianças, são usados para extrair matérias-primas das peças, aplicando com frequência processos químicos que afetam a saúde. Dezenas de pessoas foram presas, mas as autoridades britânicas sabem que há muito mais gente envolvida neste comércio clandestino, globalizado, do lixo. Vários escândalos envolvendo carregamentos de lixo tóxico de países desenvolvidos, descobertos na África e outras regiões pobres, levaram os países em desenvolvimento a pressionar a ONU para resolver o problema. O resultado foi a Convenção da Basileia, que controla o comércio e transporte de lixo perigoso. Ela não proíbe esse comércio, mas a partir daí ele passou a ser estreitamente controlado e só pode ser feito com consentimento dos países envolvidos, mas não incluiu o lixo nuclear. O tratado entrou em vigor em 1992. Todos os países desenvolvidos ratificaram, menos Estados Unidos. Já a União Europeia não só ratificou, como passou a policiar os países membros para que cumpram a convenção. 2 anos depois, por pressão dos países mais pobres, foi adotada uma emenda que proíbe o comércio e transporte de lixo perigoso dos países desenvolvidos para o resto do mundo. Essa proibição já é respeitada por quase todos os signatários, especialmente a União Europeia. Mas a emenda ainda não entrou em vigor, porque não foi ratificada por um número suficiente de participantes. Para as organizações que lutam contra o comércio mundial de lixo tóxico, a Convenção da Basileia foi uma grande conquista, apesar das limitações. E mais ainda, a emenda que protege os países em desenvolvimento, proibindo que eles se tornem um depósito de lixo. Mas esses avanços estão sob ameaça, pela pressão constante dos Estados Unidos e de outras nações que se opõem ao controle do lixo tóxico. Jim Puckett, um dos maiores especialistas internacionais no comércio global de lixo tóxico, é baseado em Seattle, aqui nos Estados Unidos, mas está viajando, agora está na Holanda. Nós vamos conversar com ele está em Amsterdã, num cybercafé, para conversar com a gente. Jim, this case that was found out in Brazil, it's not the first time recently that the British were involved in something like that. What is happening there? No, it's not the first time, I'm afraid. These kind of instances are happening quite frequently, nowadays even more so. More and more, it's less the factory waste and more the household and post-consumer waste, like electronic waste. But electronic waste is just as hazardous, and this material should be controlled by international law. The Basel Convention and the Basel Ban Amendment, which is even stronger than the convention itself, should be controlling this material. In Europe, for example, they have supposedly ratified and implemented the Basel Ban Amendment, which strictly forbids the export of any type of hazardous waste from the OECD and EU to all other countries. But as you can see, 90 containers landed in Brazil, and this is a criminal act.
So what is lacking there? Enforcement? What is going on? What is going on? We have unscrupulous operators that can make a lot of money by not doing the right thing with waste, which is taking care of it. It actually costs money to take care of waste in the proper way. So to avoid those costs, they want to externalize those costs to developing countries primarily. And it's not just household garbage, it's electronic waste. We have an epidemic right now, a tsunami of electronic waste flooding from Europe, from North America, to Africa, to Latin America, and to Asia. It's a tremendous problem. The United States, major perpetrator of this problem, because they have not even ratified, not even become part of the Basel Convention, the international legal regime to control this type of dumping. What needs to happen worldwide to change this situation? Well, the very first thing that you need to think about is put pressure on the manufacturers of equipment like electronics to not have toxic materials in them. Now, in the case of this recent flood of garbage from the UK, of course, that's not an issue. But there we need absolute enforcement from the exporting state. Right now, the UK seems to be coming up time and again, indicating that they don't really care about enforcement. They have been sending waste to Ghana, to Nigeria. They're getting caught left, right, and center in this type of horrible toxic trade. And they're not showing an indication that they care enough to enforce their borders. But Brazil would be very wise to be very vigilant on their borders, in particular this new form of waste trade where people are saying it's all good for the poor, we're sending you old toys, old electronics, etc., when in fact it's going to create environmental liabilities in the long term for Brazil. Os contêineres que chegaram aos nossos portos indicam que o Brasil entrou na rota do comércio mundial de lixo? José Henrique Penido, um dos maiores especialistas brasileiros em tratamento de lixo, diz que não. Para Penido, o caso atual é uma exceção. O Brasil estaria fora do circuito global do lixo, não tanto pela qualidade de seu controle ambiental, mas simplesmente porque está longe dos países ricos. Trazer lixo para cá fica mais caro do que, por exemplo, levar para a África. Outro ponto, a economia brasileira, ainda em estágio emergente, não é grande produtora de lixo eletrônico, em inglês e-waste, aparelhos eletrônicos descartados, quebrados ou obsoletos. Esse lixo é típico de países avançados. Aqui, computadores velhos não são jogados fora, passam para outras pessoas com menor poder aquisitivo. O Brasil não manda lixo eletrônico para fora, mas será que recebe? O ativista Jim Puckett diz que sim. O lixo viria na forma de doação de computadores velhos para pobres. Seria uma nova forma de despejar lixo tóxico pela caridade. Penido discorda. O Brasil recebe muito daquele lixo chamado e-waste, né, que é o lixo eletrônico, de equipamentos eletrônicos que ficaram desatualizados? Não, mas a China muito, a Índia e a África muito. Os comerciantes globais de lixo eventualmente poderiam se interessar pelo Brasil por causa de uma vantagem. Aqui os aterros sanitários são baratos, principalmente os clandestinos. Enterrar uma tonelada de dejetos em um aterro bem organizado e legal custa de 40 a 60 reais. Na Europa fica 6, 7 vezes mais caro. Não é à toa que os maiores comerciantes de lixo perigoso no mundo são países ricos. Alemanha em primeiro lugar e Estados Unidos em segundo. Para José Henrique Penido, é um comércio que dá muito dinheiro. Ganham os que coletam, os que transportam, os que vendem, os que reciclam. Perde a população que é exposta ao lixo perigoso que não recebeu tratamento adequado. E todo esse comércio envolve muito dinheiro? Sempre. Por trás de todo o comércio de resíduos, seja de forma lícita, de forma ilícita, de forma mais ou menos lícita, sempre o interesse econômico é o que está por trás. Onde se ganha? Se ganha geralmente no país que exporta algum produto que ele não tem condições de tratar ou que custaria muito caro ele tratar e sai muito mais barato mandar para um outro país que vai depositar em algum lugar ou que vai ter uma certa, vai contemporizar, vai aproveitar uma parte, a outra joga em qualquer lugar.
É sempre assim. Como é o comércio lícito e o mais ou menos lícito? Bom, a Convenção de Basileia, ela não proíbe o comércio transfronteiriço de resíduos, mesmo perigosos, desde que haja anuência de ambos os países onde está se realizando esse comércio. Então, se o Brasil resolve exportar um determinado resíduo perigoso, aliás, isso já ocorreu com PCBs, o Brasil exportou muito para a Inglaterra. Por quê? O Brasil não tinha condições de queimar esse óleo, que era o óleo de transformadores clássico, cancerígeno. O que ele fez? Enviou para a Inglaterra e lá tinham formas adequadas e ambientalmente corretas de queimar esse óleo. Então, isso foi uma exportação ilícita, absolutamente ilícita de um resíduo perigoso e muito perigoso. Então, se um país produz um determinado resíduo e outro sabe tratar esse resíduo, esse comércio pode se dar de uma forma perfeitamente admissível, inclusive pela Convenção de Basileia. Será que seria necessário, então, se criar ou se fazer uma nova convenção para tratar do comércio internacional de lixo? Eu acho que a Convenção da Basileia está tentando avançar, definindo o que é resíduo perigoso, o que depende de anuência entre os países. Agora, o que se está pretendendo hoje, há mais de 170 países que aderiram à Convenção, é a proibição pura e simples da exportação, do tráfico, do envio e recebimento de resíduo perigoso. Eu acho que não vai se conseguir isso, que não será uma convenção que vai reger o comércio internacional. E nesse comércio há muita coisa correta, muita coisa legítima e muita coisa que é boa para o meio ambiente. É apenas tentar corrigi-lo e tentar regulá-lo de forma que ele seja sempre de forma correta, feito de forma correta. A sociedade de consumo não sabe o que fazer com o lixo que produz. Os mais radicais acham que cada país deve armazenar o próprio lixo e não exportá-lo. Outros alegam que, numa economia globalizada, é inevitável a livre circulação de mercadorias, inclusive o lixo, e que esse comércio deve ser regulamentado, mas não proibido. O fato é que, como em qualquer negócio, o que se deve bloquear é o comércio ilegal, as máfias, e não transformar os países pobres no lixão do mundo rico.